Olá, tudo bem? Sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com o intérprete de Libras, Crisma. A gente hoje vai falar de mais uma data comemorativa. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. E aí a gente chama a atenção, porque a gente vem trazendo essas datas para serem vivenciadas no intuito de que a gente possa compreender o significado dessa vivência, o significado desse lembrete, por que a gente pensa nessas datas como momentos importantes de reflexão, onde a gente pensa em políticas públicas, onde a gente pensa em oportunidade, em oportunizar, onde a gente pensa, na verdade, em construir novas configurações de olhares para as pessoas que têm deficiência. Então, hoje a gente vai conversar sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. Então, o Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual, ele é comemorado no dia 22 de agosto, agora, desse mês de agosto. Então, a data foi instituída pela Lei 13.585/2017 e visa o desenvolvimento, a reflexão, a construção também de conteúdos com o intuito de conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas desse público, desse grupo de pessoas. Então, a gente entende que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente se apropria dessas datas importantes, mais a gente tem possibilidade de pensar em oportunidades, oportunidades para essas pessoas estarem incluídas, fazendo parte, se desenvolvendo, se transformando em vários ambientes sociais onde as pessoas circulam ao longo da vida. Então, organização social e de políticas públicas para promover a inclusão e combater o preconceito e a discriminação. Quando a gente fala da pessoa com deficiência intelectual, quando a gente fala das oportunidades que precisam ser construídas, quando a gente fala de reflexões em relação à oportunidade para o trabalho, acessibilidade física, acessibilidade atitudinal, a gente está falando de oportunizar inserção, a gente está falando de inclusão, de participação social. E aí a gente chama a atenção para alguns detalhes que precisam ser percebidos não só pelas pessoas que fazem parte desses grupos, mas por toda a sociedade. Então, reafirmar a importância da participação da família nas diferentes frentes para o desenvolvimento educacional, reabilitação, nas demais áreas que propiciam o desenvolvimento global. Então, que na vivência dessas datas, a gente possa chamar a atenção para a importância de perceber, de fazer mudanças, de fazer adaptações em relação a todos os campos de necessidades que essas pessoas precisam, onde elas precisam ser percebidas. E aí a gente fala da reabilitação, a gente fala de verdade da participação das famílias. E aí quando a gente fala de participação das famílias, a gente se remete muito ao ambiente escolar. A participação da família na instituição escola enquanto ambiente de aprendizagem, enquanto ambiente que propicia desenvolvimento. Então, que essa data sirva também para que a gente possa chamar a atenção e mobilizar essa interação, mobilizar a participação, estimular, na verdade, a interação e a participação das famílias em ambientes sociais importantes que propiciam o desenvolvimento, como é o ambiente escolar. Então, o Relatório Mundial sobre a Deficiência da Organização Mundial de Saúde constata uma menor taxa de empregabilidade para pessoas com deficiência intelectual, em relação às outras pessoas com outras deficiências. Então, que na verdade, quando a gente pensa no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente leve as pessoas a pensarem, de verdade, quais são os impedimentos, quais são as barreiras que impedem a plena participação social dessas pessoas, para que a gente possa de verdade dar a nossa contribuição através das discussões, para construção, estruturação de políticas públicas e estratégias de inclusão. Então, na verdade, a Organização Mundial da Saúde, ela traz para a gente esse dado e é um dado importante para que a gente possa refletir em como é possível, o que é que a sociedade, de uma forma geral, precisa pensar ao estruturar políticas que propiciem participação. Promover o desenvolvimento de ações
conscientização e de informação. Sensibilizar profissionais das áreas de saúde, da educação, da justiça, da segurança social. Que, na verdade, através da vivência e das discussões que acontecem a partir de uma data como essa, a gente possa, através de diferentes áreas sociais, a gente ter uma integração para que essas pessoas possam ser percebidas, para que elas possam de verdade ter oportunidade de participação. E aí a gente está falando de várias frentes, né, que juntas de verdade, atuando de forma integrada, vão propiciar uma melhor participação social, né, uma melhor inserção, que por conseguinte, quando a gente fala de participação e inserção social, a gente pensa, né, naturalmente em interação, a gente pensa em oportunidade, né? Então que essa data também sirva para que a gente possa pensar juntos, para que a gente possa perceber lacunas, para que a gente possa pensar em estratégias, né, que propiciem uma maior participação. Então, quando a gente pensa em participação, quando a gente pensa em inserção, e aí a gente fala de adaptações, de adequações, de políticas públicas, né, que fazem com que as pessoas funcionem socialmente, para que essas pessoas possam fazer suas escolhas, né, para que essas pessoas possam, de verdade, desenvolver capacidades importantes que fazem elas participarem, para que elas possam crescer nas suas relações, né, não só nas relações que se configuram no ambiente familiar, mas nas relações que se estruturam em vários ambientes sociais, né? Para que elas possam ser tratadas com respeito e ter um papel socialmente valorizado. Então, que a gente vivencie essa data, que no dia 22 de agosto a gente possa pensar sobre essas questões, né? Para que essas pessoas possam ser percebidas com respeito e ter o seu papel social valorizado, quando se pensa em oportunidade, quando se pensa em estratégias para a total participação, né? E a gente está pensando em funcionalidade também. Para que, a partir dessas reflexões, né, e a partir desses tópicos que a gente está trazendo hoje, chamando a atenção para essa data, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, a gente possa pensar em assistência integral, né, que essas pessoas possam ser percebidas de forma holística, na sua inteireza, né, que a gente pense em ampliação e fortalecimento de mecanismos de informação. Quanto mais as pessoas têm informação, acesso à informação, mais se pensam em estratégias, mais possibilidades são criadas, né? Que a organização e o funcionamento dos serviços de atenção funcionem com maior eficácia para que essas pessoas possam ter acesso aos ambientes, aos diferentes ambientes sociais, para que essas pessoas participem, para que elas permaneçam inseridas, não só na escola, mas nos diferentes ambientes sociais onde a gente participa, todos nós participamos e precisamos estar, né, para o nosso processo de desenvolvimento, e para que essas pessoas sejam percebidas nas suas especificidades, né? E é algo que a gente vem falando muito, é nessa personalização do olhar, que é uma personalização que precisa acontecer não só no ambiente escolar, né, mas em todos os ambientes onde essas pessoas circulam. E para que a gente também pense na capacitação dos profissionais, né? A gente fala de diferentes profissionais acompanhando diferentes deficiências e a gente fala de equipes multiprofissionais acompanhando diferentes pessoas com diferentes necessidades. Então, que nesse momento, a partir dessa data, a gente também possa refletir sobre a importância da capacitação desses profissionais que oportunizam, que possibilitam, né, que constroem estratégias de participação para que as pessoas funcionem socialmente. Então, espero que vocês tenham gostado desse lembrete, né, dia 22 de agosto, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. A gente vem trazendo essas datas para que a gente possa vivê-las no ambiente escolar, para que a gente possa levar essas reflexões para o ambiente escolar, para toda a comunidade escolar, e para que a gente possa perceber de verdade a importância da integração de todos nós, quando a gente pensa em participação, quando a gente pensa em possibilitar adaptação, adequação, né, em toda a estrutura que possibilita o acesso das pessoas a vários movimentos, a vários mecanismos que propiciam cidadania. Então, espero que vocês tenham gostado. Eis o lembrete, dia 22 de agosto,
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. Nós voltaremos com outras datas, com outras temáticas, para que a gente possa de verdade pensar inclusivo, né? Para que a gente possa construir essa escola inclusiva que a gente sonha tanto, que a gente deseja tanto, respeitando todas as pessoas nas suas particularidades, nas suas individualidades. Obrigada por terem ficado. Tchau, tchau. Até a próxima.